Boa noite! Sejam todos bem-vindos a Quintas com Péricles Ramos. Aqui nos encontramos semanalmente. Nos reunimos todas as quintas-feiras para estudarmos a Bíblia, o livro que traz mensagens de Deus com conselhos, orientações para nossas vidas. Se você está aqui, é porque você deseja conhecer, aprender e desenvolver um vínculo mais intenso, mais amoroso com o nosso Deus. Então, antes de prosseguirmos para o programa, quero te convidar para se inscrever no canal. Isso mesmo. Aproveite esses momentos e desta forma você vai poder interagir no chat, além de poder fazer seus pedidos de oração, por exemplo. E a todos que estão assistindo, convido vocês a fazerem parte desta experiência única. Deixe aquele like para fortalecer nossa comunidade, compartilhe esta mensagem, que é uma mensagem poderosa, e juntos poderemos espalhar a palavra de Deus e sobre esse Deus tão maravilhoso que pode fazer diferença na vida das pessoas. Estamos em uma série chamada Caminhos da Sabedoria, um estudo maravilhoso sobre um livro que é muito prático, que ensina de forma muito simples, que é o livro de Provérbios. Suas lições são tão aplicáveis hoje quanto eram há centenas de anos atrás, quando foi escrito. Seguindo suas orientações, teremos um crescimento pessoal, um crescimento espiritual. Ele nos convida a viver a sabedoria, que é a chave para a vida plena. E seus conselhos nos ajudam a evitar erros e tomar boas decisões e viver em harmonia com Deus. E viver desta forma, estaremos cumprindo os desejos de Deus em nossa vida. E experimentaremos um crescimento pessoal e espiritual. Assim, estaremos vivendo segundo o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12. Não se conformem com este século, mas transforme sua vida segundo a vontade de Deus. Não se amolde aos padrões do mundo. E desta forma, poderemos experimentar, comprovar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 5 de Provérbios. Este capítulo traz lições práticas para viver bem, viver em paz consigo mesmo, com o próximo e, acima de tudo, com Deus. Isso se resume à verdadeira sabedoria. Na verdade, é uma exortação, contendo orientações de um pai sábio e experiente para seu filho. Essas orientações são, na verdade, a sabedoria prática para se conseguir uma vida de tranquilidade, com paz, honra, saúde e uma família feliz. Este é um capítulo de alerta para todo o estilo de vida da sociedade moderna. Então, vamos ao estudo de hoje? Explore a beleza do conhecimento e a sabedoria do Antigo Oriente em uma jornada inspiradora em Caminhos da Sabedoria. Todas as quintas, às 20 horas, no canal Péricles Ramos no YouTube. Descubra como aplicar os ensinamentos valiosos do livro de Provérbios em sua vida. Você já leu o livro de Provérbios? Leu todos os capítulos ou alguns capítulos, alguns conselhos, algumas orientações? Eles tocaram seu coração? Ligaram um alerta? Opa, isso que eu estou fazendo não é muito bom? Você acha que os provérbios que são citados aqui, que são resultado da sabedoria ou de inteligência? E a pergunta vem: qual a diferença entre sabedoria, conhecimento e inteligência? Deixe o seu comentário logo aí abaixo. Mas vamos ver o que as pessoas estão falando sobre isso, sobre este tema? Igor, é com você. Estamos começando uma nova série, Palavras de Sabedoria. Eu quero conversar com algumas pessoas aqui sobre alguns assuntos. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Sabedoria é usar o conhecimento que tem em prol de si, para melhor vida, feliz, alegre, contente, satisfeito e herdar a vida eterna. E sabedoria é uma característica que a pessoa pode adquirir ou ela é nata, nasce com ela? É desenvolvida, a sabedoria é desenvolvida. É tanto que Salomão pediu a primeira coisa, em sonho ele recebeu. O que é que eu quero, Deus? Deus dá sabedoria, você consegue as outras coisas. E como é que, falando em Salomão, como é que o livro de Provérbios pode nos ajudar a discernir as coisas, nesse mundo que valores são questionados, situações são questionadas, como é que Provérbios pode ajudar a gente a discernir melhor a vida? Sendo todo dia evolutivo, não conformar com as
coisas que tem, mas transformar pela renovação da mente. Aí entra com Paulo, né? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 e 3, que é o verso motivador da nossa vida. Mariana, qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento, eu penso ser o estudo prático e técnico das coisas que a gente vai aprendendo com a vida. E sabedoria é a parte do saber que, no caso, se refere a relacionamento, como Deus trabalha na nossa vida, como a gente usa esse conhecimento para as coisas mais profundas e que levam principalmente a gente para o céu e nessa caminhada, nesse projeto evangelístico. Você acredita que é possível adquirir sabedoria ou ela é uma coisa que já vem com a pessoa quando ela nasceu? Eu acredito que é super possível adquirir sabedoria e acredito também que a gente nunca atinge o estado máximo de sabedoria. É um aprendizado contínuo. Como é que faz? Relacionamento com Deus, oração, muita humildade, paciência, os frutos do Espírito de modo geral, né? O fruto do Espírito, na verdade. E acredito que seja isso, relacionamento com Deus. A gente vive num mundo em que valores, teologia, questões assim são muito questionados. E aí, considerando isso tudo que a gente tem no livro de Provérbios, como é que o livro de Provérbios, pelo que você conhece, pode ajudar a gente nesse processo de sabedoria, conhecimento e adquirir esses elementos que você falou? Eu acho que o livro de Provérbios, eu acho muito legal que o livro de Provérbios trabalha em dois contextos. O primeiro, o nosso pessoal, né? Que quando a gente lê, a gente vai quebrando o nosso ego pessoal, a gente vai aprendendo a depender um pouco mais de Deus e a entender que o nosso saber é falho. E num segunda vertente, que ele nos ajuda a refletir esse amor de Deus para as outras pessoas. Então, em vários contextos que a gente vê aí por aí, a gente consegue refletir esse amor de diferentes formas. Principalmente para transmitir o que a gente conhece através de Deus, mas também para transmitir esse amor que a gente vai vivendo com Ele. Nosso convidado especial desta noite seria o pastor Ademir Firme. Apesar da sua agenda repleta, com muitos compromissos, inclusive nesta semana, ele conseguiu tirar um tempinho para estar conosco. Porém, por problemas técnicos, não conseguimos fazer a transmissão corretamente. Pastor Ademir, vai aqui meu abraço, minha gratidão por sua boa vontade em estar conosco e que o Senhor continue te abençoando, ao Senhor e à sua família também. Assim, então vamos ao nosso plano P. Você ouviu bem, é plano P de Péricles, tá certo? Mas antes, vamos fazer uma oração, tá ok? Querido Deus, Pai bondoso, neste momento, ó Senhor, suplico a tua orientação, o teu Santo Espírito possa nos guiar no estudo dessa noite, que possamos sair daqui confortados e recebendo de ti uma mensagem de força e poder para nossas vidas. Abençoa-nos neste momento, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Senhor. Conforme eu falei, não é plano B, é plano P. Então, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 5. Aproveito e faço um convite para você. Durante esta semana, você leia o capítulo 6, para quando chegar na próxima semana, você já está bem ciente do que nós iremos falar. Você não está vendo, mas eu tenho aqui diversas Bíblias, diversos materiais à minha frente. Várias traduções, para que possamos ter uma visão mais ampliada do todo, né, do que o Provérbios 5 está nos dizendo. Este capítulo é muito interessante, pois parece que foi escrito hoje pela manhã, pois o alerta para esse estilo de vida da sociedade moderna, ele é bem eficiente, ele é bem necessário e bem importante. Como já falei aqui em outros momentos, os capítulos de Provérbios não são assim capítulos temáticos, ou seja, seguem um padrão do primeiro versículo até o último. Ao longo dos versículos, ao contrário, ele vai divagando, vai tocando sobre diversos assuntos. E assim nós encontramos diversos tipos de considerações sobre diversos temas. Vamos então ao nosso estudo dessa noite. A introdução começa da seguinte forma. Começa com um pai chamando o filho para conversar. Antes, porém, perceba duas coisas. Ele, o escritor, já não fala em nome da sabedoria, mas como um pai experiente que aprendeu com a sabedoria e agora está transmitindo os seus conhecimentos para o seu filho. A linguagem é uma linguagem carinhosa, afetuosa, que o pai continua dirigindo-se ao filho. Verso 1, ele diz o seguinte: Filho meu, atende à minha sabedoria.
A minha inteligência inclina os ouvidos. Eu, conforme falei, estou com várias versões. A Bíblia Viva, que está aqui, diz o seguinte: meu filho, em letras maiúsculas, ouça os meus conselhos sábios, escute com atenção a voz da experiência. A Bíblia, na linguagem de hoje, que está do lado de cá, diz o seguinte: filho, preste atenção no que eu digo, com a minha sabedoria e compreensão. Perceberam, assim, o carinho, o cuidado nas palavras do pai? Perceberam como é um pai de verdade, um pai que ama seus filhos? Aliás, um pai de verdade, ele se preocupa com os filhos. Não só pagar a escola, pagar as despesas, colocar uma casa, colocar a internet. Não. Nada disso. Aliás, ele é muito além disso, melhor dizendo. Um pai de verdade se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. Ele cuida, ele aconselha, ele orienta, ele guia, ele socorre quando necessário. Sabe por quê? Porque ele ama seus filhos e deseja que eles vivam bem, que eles sejam felizes e que superem as lutas da vida. Desculpem. Nosso Deus também se apresenta para nós como um pai amoroso, um pai cuidadoso que deseja o nosso melhor. Imagine-se agora você sendo chamado pelo nosso Pai Celeste, ele colocando a mão no seu ombro, né? Ou no caso, nosso ombro, andando ao nosso lado e dando conselhos para a vida. Não é maravilhoso? Não é especial? Mas é exatamente isso que Deus faz conosco todos os dias, todas as manhãs. Todas as manhãs, ele renova seu amor, renova seus cuidados, as suas misericórdias, como nos diz Jeremias. É como se começássemos todas as manhãs recebendo um abraço carinhoso do Pai. Por que ele faz isso? Simplesmente porque ele nos ama e tem cuidados por nós. E este amor é tão grande que ele deu seu próprio Filho, o Senhor Jesus, por nós. Vamos ao verso 2? Na Almeida diz o seguinte: para que guardes, ou para que conserves, meus conselhos, e os teus lábios observem o conhecimento. A Bíblia Viva diz o seguinte: assim você sempre se portará decentemente e terá palavras certas para dizer em todas as ocasiões. Olha que maravilha! Viram como as diversas versões, melhor dizendo, as diversas traduções nos ajudam a entender melhor? A Bíblia Mensagem diz o seguinte: assim você terá bom senso e conhecimento e ficará longe de confusão. Bem esclarecedor, não é? Por que não guardar os conselhos? Por que ter problemas na nossa vida? Por que se meter em confusão? Pare para pensar. De uma forma geral, todas as vezes que você passou por momentos difíceis, passou por problemas, passou por dificuldades, não será porque você deixou de ouvir a voz de Deus? Será que você não deixou de ouvir algum conselho, alguma orientação? E nós passamos por dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos. Opa! Quase que não sai agora, né? Dificuldade nos relacionamentos, dificuldades emocionais, dificuldades na profissão, profissionais. Eu mesmo já enfrentei diversas dificuldades desnecessárias. Sabe por quê? Justamente por não consultar a Deus ou até mesmo atender a sua voz. E talvez você tenha passado por experiências semelhantes. Deixa eu contar uma experiência rapidinho, tá bom? Eu tinha um imóvel para alugar e eu estava precisando de dinheiro. E me apresentaram uma possível inquilino daquele imóvel, né? Um possível inquilino, uma pessoa para aquele imóvel. Eu fiquei contente, estava precisando de dinheiro, entraria o depósito, mas a mensalidade, tudo isso vocês conhecem, né? E enquanto eu conversava e acertava por ali, a pessoa estava falando, íamos trocando de conversa, eu ouvi uma voz muito forte atrás de mim, mas muito forte que eu cheguei a olhar para trás para ver quem era, o que estava acontecendo, e dizia o seguinte: não alugue. Mas eu olhei, não vi ninguém, e falei, isso é impressão minha, é da minha cabeça, e resolvi alugar. Sabe o que aconteceu? Foi a inquilino que mais me deu problema, só saiu através do despejo, anos sem pagar, uma dificuldade tremenda. Simplesmente porque eu não ouvi o conselho, eu não ouvi a orientação de Deus. Mas vamos ao nosso estudo. A partir do verso 3, o Senhor toca num ponto muito sensível, muito delicado que nós estamos vivendo hoje. A sociedade está vivendo um momento de uma hipersexualidade.
vivemos numa sociedade que está tremendamente sexualizada. E antes de continuar, e antes que fale de machismo ou algo parecido, o escritor está falando da ótica masculina e de uma época remota, mais de 2.700 anos atrás. Se fosse uma mulher narrando, a forma de expressar seria diferente. Então, entenda que quando se fala homem ou mulher, estamos se referindo à humanidade, tanto o homem para o lado bom ou lado ruim, o mesmo acontecendo com a mulher. Homens e mulheres hoje estão vivendo a mesma forma dessa sexualidade sem controle. Acreditam que dando vazão à sexualidade e das mais variadas formas, com todas as pessoas que desejarem, encontrarão felicidade e paz interior. As conversas, as músicas, as propagandas, os filmes, a novela, enfim, tudo está voltado para o sexo. Mas vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Então, na Almeida, diz o seguinte: porque os lábios da estranha ou do estranho, tá? Destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. O Novo Testamento, a Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: pois os lábios da mulher imoral, ou do homem imoral, são doces como mel, e sua boca é mais suave que o azeite. Olha que coisa linda, né? A Bíblia da linguagem de hoje diz da seguinte forma: os lábios da mulher, ou do homem imoral, podem ser doces como mel. Olha, e seus beijos suaves como azeite. Este verso faz uma constatação muito interessante. Ele não diz que parece ser suave. Ele não diz que parece ser bom. Ele não afirma que tem uma aparência agradável. Ao contrário, ele afirma: são doces, são suaves, são desejáveis, são agradáveis. Se o capítulo ou o assunto terminasse assim, estaria tudo bem. Mas, esse mais é sempre um problema, né? Mas ele continua no verso 4. Olha só o que Almeida, no verso 4, diz: mas o seu fim é amargoso como absinto. Absinto é algo tóxico, tá? Uma bebida tóxica. Agudo como a espada de dois gumes. Olha, uma espada que corta dos dois lados. A Nova Versão Transformadora diz o seguinte: no fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de dois gumes. Que terrível, né? Como já mudou de figura a história. Então, preste atenção que ainda tem mais. Olha a Bíblia na linguagem de hoje. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. A Bíblia viva diz o seguinte: mas depois de tudo, ou seja, depois que você cedeu à tentação, se envolveu com a pessoa errada, se envolveu traindo seu esposo, seu cônjuge, olha só o que ele diz: mas depois de tudo, o que sobra para você é a vergonha amarga de uma consciência pesada, que fere como uma espada aguda e bem afiada. Um esclarecimento: Deus é o autor do sexo. Deus é o autor da sexualidade. Não é pecado isto, tá? Ele fez isso para fins específicos: gerar filhos, dar prazer para os cônjuges. Porém, quando nós utilizamos o sexo de forma errada, contrária aos ensinos de Deus, isso se torna um problema. Sexo com outra pessoa depois de casado é adultério, é condenado por Deus. Sexo antes de se casar é fornicação e é condenado por Deus. Mas sexo no casamento é mandamento e é bênção. Quando falamos em sexualidade sem controle, nem tudo é flores, nem tudo é bom, nem tudo acaba como se acredita que pensa que é. Agora pense comigo, o que te vem à mente quando nós lemos aqui o verso 3, que diz que é agradável, atraente, bonito e que chama atenção? É bem provável que você tenha se lembrado lá da árvore do jardim, tá lembrado da história? Ela também era boa, era agradável e chamava atenção. Chamava tanta atenção que a mulher viu, olhou, pegou, cobiçou e comeu. O verso 3 não fala das confusões decorrentes, não fala da tristeza, das dores e dificuldades.
Aliás, o diabo é um mestre em mascarar suas tentações, suas armadilhas. Ele é dissimulado, ele é enganador. Foi assim com Adão e Eva lá no Éden. Foi assim com Jesus no deserto. E é assim conosco nos dias de hoje. Ele nunca mostra a realidade. Ele nunca mostra as consequências, resultado das suas insinuações, quando você incautamente aceita suas palavras como verdade, quando ouve sua voz. Aí vem o sofrimento, vem a dor, vem a vergonha, vem a tristeza. E sabe o que ele faz? Ele não fala mais nada, ele apenas ri de você. Ele dá gargalhadas da sua angústia, da sua amargura. Por favor, não ouça a voz doce e melodiosa do inimigo. Não se deixe levar pela canção da serpente, porque ao final só terá sofrimento e morte. Eu poderia falar também das sereias, da lenda das sereias, mas o tempo não nos permite. Então vamos ao verso 5. Diz o seguinte: seus pés descem para a morte e seus passos são impregnados do inferno. Olha que situação. A pessoa, quando procura outra pessoa para adulterar, ele está com passos para a morte. O inferno aqui é uma tradução da palavra que seria sepultura, tá certo? A Nova Versão Transformadora diz o seguinte: seus pés descem para a morte e seus passos conduzem direto para a sepultura. Acabei de falar isso, né? A linguagem de hoje, a Nova Bíblia na linguagem de hoje, diz, ele está descendo para o mundo dos mortos. A estrada que ele anda é caminho da morte. A Bíblia Viva diz o seguinte: quem anda atrás de mulheres ou homens prostitutos caminha direto para o inferno. Meus amigos, a palavra de Deus é muito direta, é muito objetiva quando se trata do pecado, da teimosia, da rebeldia e determinação em pecar. Ele não ficou dando fazendo historinhas, né, melodramas. Não, ele fala, é o inferno, é a morte, é a condenação. Simplesmente a consequência de toda essa rebeldia, essa teimosia, essa desobediência é morte. Veja só o que diz Romanos, no capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte. Não existe outra opção. Foi assim com Adão, foi com Eva, e assim será conosco se persistirmos a andar neste mesmo caminho. E quem entrar neste caminho, pelo caminho da desobediência, encontrará o mesmo destino. Não adianta dizer depois, eu não imaginava que seria assim, eu não pensava que iria acontecer desse jeito. Inclusive, o próprio livro de Provérbios, nós vamos estudar em outro momento, ensina que há caminhos que ao homem parece que são bons, mas ao final são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Mas vamos prosseguir? Verso 6. A Nova Versão Transformadora, daqui, diz o seguinte: ela, ou ele, não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa, quase que não saiu, né? A Bíblia Viva diz, isso é natural, porque ela, ou ele, não conhece o caminho da vida e anda por caminhos tortos sem saber. Essa pessoa que adultera, também na Bíblia, de linguagem de hoje, diz, essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Ou seja, a pessoa encontra alguém, vai adulterar com outra pessoa, é atraído por ela, adultera com ela e não sabe que está sem rumo, que está perdido, está sem saída. Agora, no próximo verso, eu imagino que o pai senta-se, chama seu filho, coloca as mãos no seu ombro e falando bem próximo ali no ouvido, que é os versos 7 e verso 8. A linguagem de hoje diz o seguinte: afaste-se deste tipo de mulher, não chegue nem perto da porta da sua casa. Ou deste homem também, como eu venho falando, né? A Nova Versão Transformadora diz, portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que eu vou lhe dizer. Mantenha a distância deste homem ou desta mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. A Bíblia Viva diz, por isso, meu filho, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Fuja, nem sequer chegue perto da casa dela. Existem conselhos mais claros do que este? Fuja, mantenha a distância, afaste-se, não se aproxime.
Mas se tem uma coisa que eu aprendi comigo mesmo e que é peculiar a todos os seres humanos, sabe o que que é? Que nós somos muito teimosos e muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. O mundo está vivendo em uma terrível devassidão. É terrível, não é? Pensa bem. A sociedade vive uma libertinagem semelhante à época de Sodoma e Gomorra. Mas vamos continuar. Não será possível ler verso por verso, é um pouquinho mais longo, né? Mas você pode ler isso aí depois. E caso tenha alguma dúvida, envie uma pergunta para mim e assim que for possível eu vou respondendo. A partir do próximo verso, como consequência das atitudes erradas, começam agora as perdas, começam as tragédias. Verso 9 e 10. Eu não vou, conforme eu falei, não vou ler. Mas diz o seguinte: perderá a honra, perderá a saúde, perderá a força, vai desperdiçar a vida, perderá os bens. Olha só que coisa terrível, né? Perder a honra é a primeira coisa que a pessoa perde. Perde a moral com os filhos, perde a moral com o esposo ou com a esposa, perde a saúde, porque vive mentalmente preocupado, vai descobrir o que vai acontecer, ou mesmo a saúde física, doenças venéreas. Perderá a força, o desejo, o poder, essa energia vital que poderia estar usando com sua esposa ou com seu esposo, está desperdiçando com outra. Então está desperdiçando a vida. Perderá os bens, porque ter um amante ou ter uma amante é caro. E você vai desperdiçar seus bens com ele, de repente deixando até a sua própria família em necessidade. Verso 11. Olha só o que o verso 11 nos diz na Bíblia Viva. Diz que ele vai chegar à velhice sozinho e sem saúde. Ele diz mais ainda, o corpo marcado por doenças e infecções. Continua, e agora, ao final da vida, e nessas condições, só vai restar dizer o que está no verso 12. Olha a Bíblia Viva continuando. Ah, que louco que eu fui, desprezando os ensinos do meu pai e desobedecendo aos seus conselhos. O verso 13. Por que não dei importância ao que me diziam os meus professores, os meus conselheiros? Verso 14, continuando na Bíblia Viva. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante da sociedade, depois de alertas que eu recebi sobre os perigos da sensualidade e a não ceder com as tentações e nem dar vazão aos impulsos. O bondoso pai, lembra que eu falei do pai abraçado com o filho? Dá outros conselhos muito importantes para todos nós, começando no verso 15 até o verso 20. Continua na Bíblia Viva. Diz o seguinte: beba a água do seu próprio poço, meu filho. Seja fiel e leal para com a sua esposa. Quando ele está falando aqui de água de poço, ele não está falando da água de beber. Ele está falando do sexo, tá certo? Está falando do sexo. Então, é interessante, você tem água para beber dentro de casa e vai procurar água na rua? Aliás, eu aprendi com minha esposa, que aprendeu ouvindo uma aula, né? Que você vai para a rua beber água só para gastar dinheiro. Porque não bebe água em casa, né? Então, pare com isso. Dê ao seu esposo, à sua esposa, conforme Coríntios nos ensina, com o apóstolo Paulo, dê a ela o que ele merece, que ela merece, o que ele merece, a sexualidade plena. Por que você agora vai sair de casa para ter relações sexuais com uma outra? Uma prostituta? Com uma mulher da vida ou um homem da vida? Verso 16, continuando na Bíblia Viva. Qual o valor de ter filhos com mulheres sem honra e mulheres de rua? Pesado isso, né? Quantas vezes alguém sai, aquela que nós chamamos pular cerca, não é? Tem relações com uma outra mulher, com a mulher de algum amigo, uma mulher de conhecido, ou mulher solteira, não importa. E tem filhos com ela. E agora não pode se acercar deles, não pode tê-los como filhos, porque vai criar sérios problemas, vai criar sérias dificuldades, confusão entre famílias, e até mesmo levando à morte, assassinatos. Assassinatos, porque deu vazão a um desejo desmedido. E ele continua no verso 17. Para que ter filhos, se não serão seus, e viverão com pessoas que você nem mesmo conhece? Meu Deus, como é difícil isso, como é terrível. Você ter um filho que será educado por uma outra pessoa que você não conhece, ter um filho que vai receber uma educação que de repente não é a educação mais apropriada, mais correta. Por quê?
fruto de um caso, fruto de um adultério. Terrível, não é? Verso 18, continuando na Bíblia Viva. Use bem essa bênção. Que bem? O sexo, né? Então, use bem essa bênção que você recebeu. A capacidade sexual. Aproveite o prazer que ela pode lhe dar. Ela ou ele, torna a repetir, através do amor de seu esposo ou de sua esposa. No verso 19, na Bíblia normal, na Almeida, diz o seguinte, não vou dizer normal, né? Em Bíblia em geral, faz uma analogia da mulher bonita, da mulher graciosa, da esposa amorosa, como uma gazela. Gazela, né? É um animal bonito, elegante, né? Ele diz o seguinte, ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa satisfaçam você e você seja cativado pelo amor todo o tempo. Por outro lado, a Bíblia Viva, já que nós estamos usando diversas versões, diz o seguinte, ela, a sua esposa, deve ser sempre para você a mulher mais bela e encantadora. Os braços, o carinho de sua esposa devem ser o seu prazer, a sua satisfação total. Verso 20, diz o seguinte, ainda na Bíblia Viva, por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Porque ela não é sua. Continuando, de que adianta procurar o prazer com prostitutas e desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? É difícil, né? E dando continuidade, o pai, aquele pai que nós estamos falando, amoroso, cuidadoso, falando com seus filhos, ensinando, orientando seus filhos, ele lembra de algumas coisas que muitas vezes nós esquecemos. O verso 21, Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que faz. Bíblia Viva. Além disso, o Senhor vigia os seus passos com atenção. Ele conhece muito bem os seus pensamentos. Ufa! Ufa! Uau! Quando você fica flertando com alguém, quando você está se engraçando com uma pessoa, os outros podem não perceber, os outros podem não saber. Sua esposa ou seu esposo pode não ter conhecimento. Sua igreja pode desconhecer do fato. Mas existe um Deus nos céus, um Deus que sabe de todas as coisas, de tudo que acontece, e nada acontece, melhor dizendo, sem o seu conhecimento. Ele sabe o que você está planejando, ele sabe o que você está pensando. E o próprio Jesus nos diz em Lucas 12, verso 2, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Pode até passar por essa vida, mas no dia de juízo, isso será levantado. Reflita sobre isso. Mas nós temos que concluir, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos à conclusão. Verso 22. Quanto aos ímpios, suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Qual pecado? O pecado do adultério, o pecado da fornicação. A Bíblia Viva diz, os pecados do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. O verso 23, ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Continuando, na outra versão, ele morrerá porque não deu importância aos bons conselhos. A teimosia, a desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Por favor, eu lhe peço realmente, por favor, não siga os caminhos dos ímpios. O fim deles é muito triste, é sombrio. Siga os conselhos, siga as orientações do seu pai que te ama. E eu termino por aqui, como sempre destaco, Deus não nos oferece uma vida qualquer, mas Ele oferece uma vida completa. Para isso, precisamos seguir os seus conselhos, precisamos seguir os conselhos do Senhor, as suas orientações. E João 10:10 diz o seguinte, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Isso é o diabo. Ele vem para matar, destruir a sua família através de uma das armas, é a sexualidade sem limites, sem controle. Mas Jesus termina dizendo, eu vim
para que vocês tenham vida, para lhe dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz. A Bíblia Viva diz o seguinte: minha intenção é trazer vida plena, vida completa. Você deseja hoje ter esta vida? Você deseja seguir as orientações divinas? Você deseja hoje proteger sua esposa, seu esposo, sua família e a você mesmo? Então eu quero orar com você. Eu vou pedir diferente hoje do que eu costumo fazer. Além de fechar os olhos, de uma forma simbólica, peço que você coloque a sua mão, aí. Coloque a sua mão no coração. É como você estivesse dizendo: Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, toma meu coração, toma minha família, minha própria vida em tuas mãos. Faça este compromisso com Deus. Siga seus conselhos. Pode ser? Então, vamos orar. Querido Deus, neste momento, ó Senhor, estamos entregando nossa vida em tuas mãos. Toma o nosso coração que é mau, pecaminoso, propenso para as coisas erradas. Transforma-o para a honra e glória do teu santo nome, para que venhamos a ter uma vida plena, uma vida total diante de ti, para que não venhamos a perder a honra, perder nossa saúde, perder nossos bens através de prazeres que não têm futuro e que não trazem nada e não acrescentam nada à nossa vida. Por favor, ó Senhor, cuida dos nossos ouvidos, cuida dos nossos olhos, para que possamos nos concentrar em coisas boas, coisas que edificam, para que o teu nome seja honrado. Temos muitas pessoas aqui assistindo este programa. Eu não sei quais são as dificuldades que estão passando. Eu não sei quais os problemas que estão enfrentando. Mas uma coisa eu sei: o Senhor pode resolver a vida e os problemas de todos nós. Por isso, nós pedimos e suplicamos a tua bênção, o teu perdão, a tua orientação e a tua salvação que nos concedeste através de Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos agradecidos em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Bem, me desculpe o horário, me desculpe o avanço, falando muito, né? Mas que Deus abençoe a sua família e concedendo saúde e paz. Então, agradeço a sua presença e quero convidar você para a próxima terça-feira, ali no finalzinho da tarde, aquele nosso bate-papo rapidinho, 5 minutos, sobre família. E os nossos estudos continuam todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Que Deus conceda uma noite de tranquilidade, uma noite de paz, e nos encontraremos na próxima semana. Um grande abraço.